E nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena por corrupção passiva imposta ao ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Dirceu tinha sido condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba a uma pena de quase 9 anos de prisão. José Dirceu era acusado de ter recebido propina em um contrato superfaturado entre a Petrobras e a empresa Apollo Tubulars. A companhia forneceu tubos para a petrolífera de 2009 a 2012. Foram 3 votos a 2. Ministro Edson Fachin, relator do processo, votou para manter a condenação e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. A divergência foi formada pelos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, além do então ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski. A nova decisão favorável ao ex-ministro de Lula na Justiça é acompanhada de perto pelo PT. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo, representante masculino aqui desta bancada eminentemente feminina nessa noite de terça-feira. Fato é que o PT está acompanhando bem de perto, né, essas pendências judiciais aí de José Dirceu, já de olho numa recuperação, possível recuperação dos direitos políticos do ex-ministro para possivelmente lançá-lo aí como candidato em 2026. É isso, Silvio? Me sinto muito bem acompanhado hoje para a audiência. O Brasil é um filme ruim, né? O Brasil virou um filme ruim, um filme em que o bandido vence no final. Depois de 7 anos da maior operação anticorrupção do continente, talvez a maior operação anticorrupção do mundo, 7 anos. O filme termina dessa forma, com José Dirceu, aquele que simboliza a corrupção institucionalizada nas engrenagens da República, livre para disputar novas eleições, muito provavelmente será candidato a deputado federal em 2026. Um processo de revisionismo histórico, um processo de tentar lavar biografias, de reescrever a história. Esse processo que você citou é um processo que diz respeito ao Petrolão, investigado pela Lava Jato. Mas José Dirceu passou as últimas 2 décadas entre uma temporada na cadeia e outra. Ele já foi preso 4 vezes na vida, aliás, porque essa história começa no tal movimento estudantil na década de 60, né, em Ibiúna, aquele congresso da UNE. Mas José Dirceu, segundo o relator da Ação Penal 470, o relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, era o coordenador da quadrilha que se instalou na República, responsável pelo núcleo político. Eram 3 núcleos no Mensalão: o político publicitário, todo mundo deve se lembrar daquela figura até histórica do Marcos Valério, Carequinha, e também o núcleo financeiro com os bancos Rural, BMG. Pois bem, se José Dirceu, que nega ser o chefe da quadrilha, não era o líder desse bando, só resta uma pessoa acima dele na hierarquia que governava o país. E eu imagino que essa pessoa, o presidente de turno nesse momento, Lula da Silva, também negue ser o coordenador do Mensalão. Um esquema para alugar legendas e comprar votos. E ele foi preso por tudo isso. Foi preso pelo Petrolão. Portanto, 4 passagens pela cadeia. Aliás, coincidentemente, ele presidiu o PT 4 vezes. Desde 1995, foi o responsável pelo trem da história que levou Lula à presidência na eleição de 2002. Foi ele que pavimentou e que construiu condições, depois de Lula perder sucessivas eleições para o PSDB, principalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para conseguir se instalar na República. E hoje a gente sabe como isso tudo aconteceu. E hoje a gente sabe tudo que veio depois. Porque quando o Mensalão surgiu naquela entrevista do Roberto Jefferson em 6 de junho de 2005 ao jornal Folha de São Paulo, nós estávamos diante só da ponta do iceberg do que o Petrolão se comprovou. Mas é isso. O Brasil é um filme ruim. José Dirceu está de volta e, pegando as palavras do seu enunciado, Paula, é claro que o PT está de olho. É evidente que o PT está de olho. Porque tem muito mais gente interessada em tudo isso. Tem muito mais gente interessada em voltar à cena do crime, segundo o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi a Brasília na garupa de Lula.